Olá, esse é mais um podcast Fono Pode Mais. Pode muito mais do que você imagina. E nesse episódio, você vai ter certeza de que Fono pode mais. O podcast Fono pode mais, porque a gente está trazendo esse convidado que veio na primeira temporada e ele está voltando. Porque a gente pode muito mais. Por que eu estou trazendo esse convidado de novo? Eu estou trazendo porque o podcast, o episódio dele, bombou. Um assunto super interessante, importante, de utilidade pública, de informação e que muitos desconhecem. Causa, desconhece o motivo, desconhece prognóstico, desconhece funcionalidade, enfim. Então eu trouxe de novo esse convidado que, além de doutor, PhD na área, ele é meu amigo, doutor Carlos Timóteo. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Para mim é um prazer também estar aqui, né, novamente. Vamos conversar. E, além de tudo, uma voz de locutor. E falando mais baixo, né? Não precisa falar baixo, Timóteo. Tá aqui, bom. quanto mais alto, melhor para os nossos ouvintes. Então, Timóteo, como eu disse na apresentação, eu estava conversando com você em off, né? O podcast, ele nasceu, você foi um dos que gerou esse sentimento no meu coração, esse sonho no meu coração de ter um podcast para levar conhecimento, levar informação, levar saber para as pessoas, tanto leigos como profissionais, que são as fissuras lábio-palatais, que é uma coisa que você é PhD nesse assunto, vive a sua vida em prol de pessoas, né, de bebês, de famílias, né, voltadas a resolver, a dar um bom prognóstico para essas pessoas. E quando eu pegava cada bebê que nascia, que chegava para mim com uma fissura lábio-palatal, quer ele tinha, a mãe sabia durante a gestação, foi informada durante a gestação da possibilidade, ou não, é um susto. E aí eu via que pouco essa pessoa sabia. Às vezes ela não tinha passado pela consulta com você, para que você abrisse o olhar, para que você desse as orientações. Essas pessoas chegavam para mim sem muito conhecimento. E eu falei, gente, essas pessoas precisam da informação. Como eu sempre fui uma pessoa consumidora de podcast, eu falei, eu quero ter um podcast. E o meu primeiro convidado vai ser Timóteo. O primeiro episódio não foi o seu, mas você foi meu primeiro convidado. Que prazer, que honra ouvir isso aí, né? Bacana. Podcast é uma ideia bacana mesmo, uma mistura de rádio, né, com mídia. Com talk show, com entrevista, uma né? Conversa bem tranquila, um bate-papo, né, na linguagem que as pessoas possam entender, né? Mas o assunto é de relevância pública, sim, porque é uma média muito alta, né, de acontecimento de fissuras. Você imagina, quaisquer pessoas ígidas, ela pode ter uma criança com fissura, ainda que tome todos os cuidados. A média é de 0,14% de chance. Né? Para uma fissura completa, uma fissura só de palato, algo em torno de 0,04%, que é uma taxa alta. Sequer está incluída pela Organização Mundial como saúde, como doença rara, porque ela é tão frequente que ela não é considerada doença rara. Se não me engano, para a Organização Mundial de Saúde tem que ser 65 casos em cada 100 mil, né? Isso é uma coisa assim. Então, nós temos uma média muito mais elevada do que essa, uma frequência muito alta. E é de relevância pública pelo fato de trazer um grave problema psicossocial, de ter uma demanda de tratamento muito longa, né? E a reinserção do paciente na sociedade. Então, assim, é de relevância pública e talvez você se tocou por isso também, que é bastante frequente, né? Sim, é frequente e o que mais me chamava a atenção, Timóteo, é o quanto os pais ficam perdidos, desorientados no que diz respeito a essa condição que o bebê dele vai nascer, né? Porque, como você bem disse no episódio da primeira temporada, é uma condição, né? Isto. E aquele bebê nasce com aquela condição, mas o pai não sabe. Às vezes o pai acha que é só uma questão de estética e que ele se assusta com a estética, às vezes quando é lábio palatal, né? Ele se assusta com a estética, mas ela tem a questão da funcionalidade, mas que tem solução, que tem prognóstico. Então, assim, no nosso episódio, né, o primeiro episódio que eu trouxe você e que viralizou. Eu sei que vocês assistiram muito, vocês deram mesmo visualizações
Na sua rede foram quantas visualizações? Mais de 10 mil, tá? Mais de 10 mil reproduções, né? Uhum. Por quê? Porque as pessoas têm um interesse, né, Timóteo? Sim. Você tem uma rede com muitos familiares de fissurados, e muita desinformação, né? Para você ter ideia, para você falar de fissurado, você tem que voltar, inclusive, na gestação. Aham. Vamos voltar lá atrás na gestação. Por quê? Porque as coisas acontecem de forma muito precoce. Sim. Então, assim, ali entre a 4ª semana e a 10ª, a boca já está formada. Então, muitas vezes, por exemplo, prevenção de fissuras lábio-palatais, elas devem iniciar, inclusive, antes da fecundação. Aí. Então, são níveis de prevenções bem baixo. Então, a pessoa tem que, as mulheres na idade fértil, fazer essa prevenção. Então, a gente precisa trabalhar mais isso também, né? Então, assim, os fatores ambientais, que são aqueles que a gente pode modificar, sim, que pode, inclusive, prevenir, eles estão por aí, né? É um medicamento tarja branca, quer dizer que é aquele que não precisa nem de receita. Uhum. Eles ficam expostos ali perto do caixa, da pessoa pegar e comprar, por exemplo, pomadas com retinóides. Outros precisam de receita, por exemplo, fenitoína, né? Cuidar da saúde, da obesidade, da presença de diabetes antes da fecundação. Esses fatores são os que o uso de tabaco, álcool, isso acontecendo antes da fecundação pode determinar numa pessoa que tem uma probabilidade genética um risco muito alto de ter uma criança com fissura lábio-palatal. Então a gente pode afirmar que se a mulher quer ser mãe, está num período fértil, sabe que não demora, ela vai mesmo querer gestar, ela já tem que ter esses cuidados. Ela tem que ter os cuidados de saúde básica, na verdade. Não é difícil, mas precisa ter esses cuidados, né? Evitar o fumo, o álcool. Algumas doenças voltaram a acontecer no Brasil, por exemplo, a rubéola. Eu vacinei há 2 dias atrás contra a rubéola, na tríplice, né? Uhum. Mas a vacinação caiu muito. Uhum. E a rubéola está ligada a isso, esses medicamentos que eu te citei, algumas situações físicas, por exemplo, o raio-x, né? Desnutrição, a falta de ácido fólico, acomete todos os tipos de problemas de fechamento que a pessoa pode ter, inclusive as fissuras lábio-palatais. Só que não adianta fazer 3 meses depois que descobre que está grávida, tem que fazer antes. Então, mulheres na idade fértil precisam ter um cuidado especial em relação à prevenção dessas situações. E sem contar que muitas gestações, a não ser aquelas muito desejadas, aquela mãe que já vem tentando engravidar há um tempo e tal, a maioria das gestações, você descobre, você já está com mais de 6, 7, 10 semanas. Isso, e aí, quer dizer... É muito raro no nosso acolhimento, quando a gente pergunta para as mães assim, quando é que você descobriu que estava grávida? São raríssimos os casos de gravidez planejada. É com 2 meses, com 3. Sim. Então, já estava com a boca formada, né? Então, é algo que precisa ser pensado. Muito rápido, né? é muito rápido. O cérebro cresce muito rápido, os arcos branquiais vão para frente para encontrar com esse projeto central aqui, esse processo central. Então, todo esse movimento ele é sincronizado. Isso é guiado também por genes. Né? Falar na linguagem que a pessoa entender, ali tem uns marcadores, tem uma substância chamada genes que guia essa fusão, essa adesão, essa proliferação celular para acontecer o fechamento. Se algo ali perturbar naquele momento, aí pode acontecer a fissura. Mas isso acontece na 4ª semana para o lábio, 4, 5 semanas, e para o céu da boca, 8ª semana, muito antes dos 2 meses. É muito precoce, né? É muito precoce. Então, vamos lá. No episódio anterior, de vez em quando, gente, eu vou estar lembrando o episódio anterior, porque se você não assistiu, vá no nosso canal, o link vai estar aqui, o endereço, né, da nossa rede social e do nosso podcast. Então, vá nesse episódio que nós recebemos o Timóteo aqui e a gente falou muito sobre amamentação, que o bebê tem como ser amamentado, ele tem como seio materno mesmo. Chega um momento que pode ser via mamadeira, mas a gente prioriza, né? Você até fala de uma forma... A gente prioriza as vias naturais, né? De nutrição. Eu acho que foi esse o termo que eu tinha usado, né? Evitar sondas quando se pode evitar, sim, né? Claro, a gente às vezes já chega na UTIM com a criança com a sonda, mas a gente tem sempre essa preocupação de iniciar o quanto antes um processo normal de nutrição. O evitar a sonda é por quê?
A sonda costuma traumatizar, né? E às vezes ela fica um tempo muito longo. E a criança, a gente sabe que uma das coisas que ela nasce sabendo fazer é mamar. Toda criança nasce sabendo mamar. Então ela não pode perder aquele estímulo inicial e aquele contato com a mãe. Né? Então, assim, a gente prefere usar as vias naturais de nutrição. E teve um episódio também que a gente, que você chamou a atenção para um fato de que, se de fato precisa da sonda, evitar, se for o caso de uma fissura unilateral, evitar que seja do lado da fissura, né? Isso uma sonda nasal, por exemplo, evitar que seja passada do lado da fissura. Essa mensagem vai para todos os profissionais da saúde, inclusive, né? Aí. Porque a gente vai usar o lado rígido, se for possível, se for só um lado fissurado, porque o outro lado já tem bastante alteração, embora seja super fácil passar a sonda, né? Que está aberto, literalmente, é só passar. Mas o ideal seria usar do lado rígido para traumatizar menos a região que está acometida. Que sempre, sempre não é mais do lado esquerdo. Né? Esse é um achado da literatura. As fissuras... Não sabia. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho disso também. Porque na verdade, assim, as transforames são mais comuns, são as mais comuns, né? As de céu da boca, que o palato vem em segundo plano, e depois as pré-forâmicas, que são as anteriores. Sim. E tem essa característica de ser mais do lado esquerdo. É um achado da literatura científica, né? Embora as hipóteses para isso não esteja muito bem esclarecido. Entendi. Uma das hipóteses é o fato desse lado esquerdo estar mais próximo do coração, que também se forma naquela ocasião ali. Só é considerado feto mesmo a partir da 10ª semana. Então, na fase embrionária, se não me engano, ali no 15º dia, o coração já está em processo de formação e batendo 100 vezes por minuto ali. Então, uma das hipóteses alavancadas é que essa aproximação do lado esquerdo com o coração possa, naquelas crianças que têm a tendência de ter fissura, acontecer mais desse lado. Isso. Mas não está bem explicado ainda. Muito bom. E aí, essas informações. Então, quanto à amamentação e tal, a gente falou. Mais uma coisa que a gente vem conversando, né, nós dois, e que eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui e que no outro episódio não ficou tão clara, e que é uma dúvida das mães. Quando se dão as cirurgias, né? Certo. Então, a primeira cirurgia, no caso de uma fissura lábio-palatal completa, por exemplo, são algumas cirurgias que vão ser feitas. Uma cirurgia pós-forame, né, unilateral ou bilateral. Então, assim, eu queria que você pontuasse isso, porque com certeza os nossos ouvintes, pais e mães aí, para eles se atentarem de que existe prognóstico, existe solução, mas tem seu tempo, ter paciência, né? Ter paciência é boa, a sua pergunta é boa. Realmente, em todos os centros do mundo, existe um sequenciamento, um momento ideal para se fazer cada procedimento, seja ele ambulatorial ou cirúrgico. Então, assim, nós temos que obedecer isso aí de certa forma, tá? Então, vai ter um ganho maior lá na frente, vai ter uma menor quantidade de cirurgia, evitar repetições, né? E vai alterar menos o crescimento facial dessa criança. Então, a gente divide fase pré-natal, quando há descoberta, não diagnóstico, que pode acontecer em 11 semanas, numa ultrassom transvaginal, nas transabdominais a partir da 15ª semana, mas aquela morfológica da 22ª, quase sempre. Isso vai depender da anatomia da mãe, da quantidade de líquido amniótico, da sorte da criança estar na posição favorável e da expertise de quem está fazendo o exame. Porque a pessoa ali, às vezes, está olhando o cérebro, o coração, o rim, e às vezes o rosto passa por ele. Mas depois que o colega descobre ele passa a ficar ali um tempinho, até a criança virar o rosto para ele dar uma conferida. Então, isso pode acontece cada vez mais na gravidez. Então, nessa fase, a gente vai acolher, dar todas as instruções. Está provado em vários artigos que é melhor ficar sabendo antes. Sim. É bem melhor. Eu acredito. Entendeu? Diminui o grau de ansiedade, a pessoa está mais preparada, é bem melhor saber antes. No nascimento até os 6 meses, esse de 0 a 6 meses, vocês entram aí para cuidar da nutrição e nós também acompanhando o paciente. E nos 4 meses até os 5º mês, faça a cirurgia de lábio. Né? Aos 9 meses,
toda criança, independentemente da etnia. Deixa eu te interromper. A cirurgia de lábio, ela se dá mais ou menos com esse tempo de vida, mas o que preconiza também é o peso, não é isso? O peso e a condição clínica, de um modo geral. Sim. O exame de sangue tem que estar ok, o peso ali 10 libras, que dá uns 5 quilos, por aí, né? A criança tem que estar bem fácil o quanto antes o lábio. Essa cirurgia não pode interferir negativamente no crescimento, tem que levar a maxila para a posição, né? Então a gente trabalha também isso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a técnica cirúrgica. Aos 9 meses eles começam a falar, independente da raça, da cultura, da etnia, normalmente começam a falar. E a outra cirurgia de céu da boca acontece a partir daí até os 2 anos, né? Nós, particularmente, no nosso serviço, a gente espera sempre todos os dentinhos descidos aparecer na boca para fazer a cirurgia de palato. Essa seria, no caso de uma fissura lábio-palatal, seria a segunda. Seria a segunda. Tem uma terceira? Às vezes tem a terceira e até a quarta, se precisar de ortognática, que é a cirurgia funcional e estética, que se tiver tempo a gente vai até conversar hoje sobre isso, que é feita mais adiante, né? Mas essas são as principais cirurgias. Lábio, palato, gengiva aos 7 anos, pronto. O paciente, a maioria deles, recebe alta por volta dos 12, 14 anos. Eventualmente, alguns podem precisar de rinoplastia secundária e aí cirurgia ortognática até. Então, vamos lá. A labial tem a questão, né, clinicamente e tal, o peso e mais ou menos por volta de 5, 6 meses, né? Pesando pelo menos 5 ou 6 quilos? 5 quilos. 5 quilos, ok. A segunda já vai para mais perto de 2 anos. 2 anos. Isso. Vai para perto de 2 anos. De preferência, não. Preconiza que tenha todos os dentinhos? É melhor. Todos os dentinhos de leite. Se eu não fizer a cirurgia sem a presença de todos os dentinhos de leite, praticamente eu estou convidando o paciente a fazer mais uma, que é a expansão da maxila. Ok. Que é porque ela vai estreitar, se a gente fizer antes do osso alveolar, que tem um osso que tem na boca que só existe por conta do dente, que é chamado osso alveolar. Então, a presença do dente nos garante a estabilidade transversal da maxila. Entendi. E a terceira, caso precise, ela é depois dos dentes já definitivos? Depois dos dentes definitivos, no momento em que o canino está encaixando. Quem vai determinar o momento da terceira cirurgia, que seria no alvéolo, que é na maxila, na parte anterior, na gengivinha, é a presença e o tamanho da raiz do canino, que são os dentes definitivos. Olha que interessante. Exatamente. Então, essa terceira cirurgia, ela se dá mais ou menos com 7 anos, 8 anos, por aí, né? E nós estamos falando aí das fissuras mais complexas, sim, né? Sim. Isso aí, que precisou das 3 cirurgias. Exato. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente teve um caso agora há pouco tempo, né? Que foi um caso que ela não foi diagnosticada, a fissura palatal, não foi diagnosticada durante a gestação. Uma gestação muito desejada, então a gente tem essas questões emocionais da família, né? Uma gravidez muito desejada, não foi visto a fissura. Uma fissura pós-forame, né? Que eu olhei, depois você foi lá e olhou também e classificou. Esse bebê nasceu, também não foi visto na sala de parto essa fissura. Ao fazer o teste da linguinha, percebeu uma mandíbula mais retraída, uma língua que não funcionava, um escape, foi relatado para mim pela fono da minha equipe. E ela falou: Gê, eu vou encaminhar para você fazer o reteste da linguinha, porque tá duvidoso para mim, tá complicado, a língua muito retraída, essa criança... Veio muita informação que eu já tinha pego, é aquilo que você fala da expertise, né? Então, muitos testes da linguinha na minha vida já feito, com algumas fissuras encontradas aí. Eu falei assim, você já saiu da UTIM? Já. Não, mas eu vou voltar. Falei, então volte e olhe o palato dessa criança. Para nossa surpresa, para mim não foi surpresa, porque tanto é que por telefone eu imaginei, ela voltou e de fato a criança tinha fissura. No outro dia eu fui para classificar e você foi também. Essa família, ela ficou do jeito que a gente sabe quando se descobre qualquer coisa num filho muito desejado, principalmente, né? Essa cirurgia, que era uma fissura pós-forame, ela vai se dar entre um ano e meio, 2 anos, exatamente. É isso? Aquela fissura, por exemplo, pós-forame, ela é só de palato, né? Mas pegando o seu gancho aí, nesses primeiros 6 meses,
A gente falou da cirurgia, mas tem essa condição. Você tem que avaliar as vias aéreas do paciente constantemente, durante esse período todo. Por quê? Porque as crianças com fissuras lá palatais, elas são respiradoras bucais, por natureza. Elas respiram pela boca. Então, elas podem ter traqueomalácia, elas podem ter fissuras na laringe. Então, um cuidado especial é voltado para analisar as vias respiratórias da criança, né? Bom, o teste da linguinha, que está inserido em lei agora, correto? Sim, correto? Lei de 2014. Ótimo, foi uma luta de uma fonoaudióloga. De uma fonoaudióloga, doutora Roberta Martinelli. Bacana, né? A gente tem que personificar, porque muitas coisas no Brasil acontecem por conta de uma pessoa. Sim. Que não desiste e fica ali lutando até aquilo acontecer. Bacana, sim. Ótimo. Ela permitiu que muitas condições bucais da criança fossem descobertas porque a língua está sendo examinada. Exatamente. Entendeu? Então, assim, e agora continua, porque nós estamos aí nos primeiros 6 meses. O bebezinho, apesar de ter uma cirurgia só com 2 anos, acho que é ela, né? Acho que é uma paciente. Ela é uma menininha. A menininha, ela vai passar por procedimentos ambulatoriais da nossa parte toda, que também tem que ser feito no momento correto. Esses primeiros 6 meses nós vamos dedicar toda a atenção para as vias aéreas dela, para nutrição, para ela ganhar o pezinho, alimentação melhor nesse período dela, o leite materno, né? Nós vamos cuidar disso aí, ter o cuidado com a fissura. Tem alguns tipos de fissura que traumatiza muito fácil, alguns aspectos anatômicos. Vamos fazer essa observação e a cirurgia mesmo só vai acontecer aos 2 anos depois do dentinho na boca. E eu fiz essa pergunta porque a abordagem para essa mãe nunca é fácil, né? Porque ela não imaginava, surpresa, por isso que bem você disse, é bom quando é percebido, diagnosticado na gestação. Porque essa família já vem, né, pelo menos se informando, vai numa consulta com o Dr. Timóteo e vem lendo sobre, enfim. Então essa família ficou muito chocada. Ela chorava constantemente. Eu chegava perto dela, ela estava chorando. E aí a gente acolhia, porque o acolhimento é muito importante nesse momento. Então a gente acolhia e tudo mais. E ela com um desejo enorme de amamentar. Essa bebê só apresentava uma dificuldade específica para amamentar, e que isso fique muito claro, a fissura lábio-palatal, ela não é empecilho para a criança ser amamentada em seio materno, né? Isso. A gente vai adequar, que a gente bem falou no episódio anterior, vai lá e assiste. Mas essa criança, ela apresentava, de fato, uma retração de língua, uma queda de língua, que estava até complicando para a respiração e tudo mais. Então, foi uma criança que, de fato, precisou de um tempo de sonda, não era por conta da fissura. Então, isso precisa ficar claro, né, Timóteo? Exatamente. Você vê que a fissura em si, a gente consegue progredir. Amamentação, aleitamento, e vai. Só que aí pode ter uma outra disfunção oral, que foi o caso desse bebê. Pode ter uma glossoptose, que é a queda da língua, falar uma linguagem para o seu público entender, né? Pode ter anquiloglossia, que é a língua presa num freiozinho que atrapalha a movimentação, e pode ter até uma micrognatia, que é a mandíbula pequena. Se as coisas vêm todas juntas, esse aspecto muda um pouco. Muda, inclusive, a ocasião da cirurgia, né? Então, assim, isso tudo é levado em consideração. Essa bebezinha mesmo, ela tinha a glossopitose, né? E ela tinha o micrognatismo. Eu não diria nem um retrognatismo, mas um micrognatismo ela tinha, e tudo isso foi avaliado e diagnosticado por mim. Então, você vê que fono pode mais mesmo, né? Isso é bacana. E convidamos você para que fosse lá e fechasse essas orientações, esse processo e esse diagnóstico. Então, assim, eu acho que falar sobre essa cirurgia é sempre muito importante. Eu quero, até por carinho que eu tenho, as muitas mãezinhas e pacientes que a gente tem em conjunto, esse tempo de recuperação. Quando você faz uma cirurgia labial, por exemplo, onde fica com aqueles, que eu esqueci o nome. Os tubinhos no nariz. Os tubinhos, isso. Certo. Então, vou falar um pouco da técnica cirúrgica, tá? Porque essa técnica, a cirurgia de lábio acontece há mais de 500 anos. Sim. Ela evoluiu muito no século XIX, até chegar no século XX. Tem uma técnica chamada de Millard, de 1957, que é muito utilizada, mas as coisas evoluem, né? Hoje a gente usa uma técnica que usa linhas curvas para deixar menos marca no paciente, geométrica, que nos possibilita medir o lábio de um lado e do outro, para que ele tenha o mesmo balanço
a mesma altura de um lado e de outro, né? Nós operamos o lábio e a narina numa mesma sessão, mas de forma independente. Na mesma sessão é feita a cirurgia das narinas e do lábio, mas de forma independente. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou restabelecer a função. A partir daquele momento, eu vou esperar que essa criança respire um pouco pelo nariz. Então, esse nariz tem que ter o mesmo volume, independentemente da posição. Porque a maxila, dependendo da fissura, ela sofre uma translocação espacial, digamos assim. A ígida abre para um lado, se for um lado só, e a outra retrai. Então, o nariz do paciente está apoiado numa maxila que está aqui na frente e na outra que está lá atrás. Então, o lábio fica caído. Alguns pacientes, e os pais precisam ficar sabendo disso, não ganha no pós-operatório imediato o nariz simétrico com o meio da face, bem equilibrado. Porque eu espero que isso aconteça com o desenvolvimento facial como um todo. Então, essa maxila que está retraída vai para frente, dá suporte ao nariz, e a outra vai para trás e se equilibra. Então, é uma cirurgia funcional e estética. É muito interessante falar da função quando se fala de cirurgia de fissurado, porque as pessoas têm que entender que tem função que tem que ser restabelecida, que são respiratória e mastigatória. E esse conjunto é que vai dar harmonia para a face. E as mães se preocupam muito, tanto é que vários pacientes onde a gente trabalha junto ali na UTIM, bebês que já passaram pela Tia G, e eu ajudo a amamentar e tudo mais, pós-cirurgia... Não, voltando, quanto tempo que fica? 3 semanas. 3 semanas com o tubito, e os pontinhos são fios de sutura muito fino que a gente usa, 670, bem fininho. E eles vão ser removidos também, embora alguns sejam reabsorvíveis. Aquele tubetozinho, ele fica e não é para ser retirado. O tubito é para ficar. Ficar. As 3 semanas ele vai ficar. Fica ali, gera um desconforto para os pais, né? Ficar olhando. Criança que tem grandes deformidades, por exemplo, com uma sequência de Pierre-Rabin, por exemplo, a gente usa distratores, né? Para chegar a mandíbula para frente. Às vezes nós estamos apertando o distrator e a criança está rindo. E os pais sofrendo. Porque eles não estão muito incomodados com aquilo. Sim. Mas os pais se sentem incomodados, sim. Com a presença do tubito. E bem citou você, a Pierre-Robin, uma das características vai ser a fissura, né? Sim. Na maioria das vezes tem a apresentação da fissura. A glossopitose, o retrognatismo com a micrognatia, mais a fissura. E a fissura de anatomia específica, que ela é bem aberta, bem triangular. Então tem essa característica também. Tá? É bom falar da cirurgia de palato também, porque as mães às vezes ficam olhando para ver se fechou, né? Se fechou o palato, e a maioria das vezes fecha mesmo, é claro. O objetivo também é esse. Sim. É criar uma separação anatômica entre o nariz e a boca. Agora, existe uma estrutura ali chamada palato mole, véu palatino, que tem 10 músculos que precisa ficar na posição. Então, diante de uma situação que eu prefiro repetir um pequeno procedimento a colocar os músculos fora da posição, é melhor fazer a cirurgia em 2 tempos. Às vezes dá um retoque depois, mas a gente quer a musculatura funcionando para que possa provocar o vedamento, a separação, a execução de todos os fonemas e o funcionamento adequado do tubo de Eustáquio, né? Que é a tuba que tem entre o nariz, entre o ouvido, e a boca. Por isso que tem cirurgia que você faz junto com o otorrino. Por quê? Porque às vezes tem que equalizar essa passagem de ar. Porque existe essa comunicação do conduto auditivo médio com a boca na tuba de Eustáquio. E o funcionamento dela depende do véu palatino. O véu palatino é uma válvula que vai permitir que ela funcione. Se a musculatura não está na posição, é correto dizer que a maioria dos pacientes terão problemas auditivos com mais frequência, até a cirurgia e o restabelecimento da função. E você vê assim que dessa vez agora a gente está falando de muita coisa mais que específico. O pai e que os pais vão ver no desenvolvimento. Porque se a gente fala de amamentação, a gente já fala de um período que não chegou nessa cirurgia. Não chegou. Né? Não chegou. Porque preconiza o Ministério da Saúde amamentar pelo menos até 2 anos. Mas a gente sabe que muitas mães, pela condição de volta ao mercado de trabalho e tudo mais, ela amamenta às vezes 6 meses exclusiva, às vezes ela se estende um pouquinho, mas às vezes não consegue chegar a 2 anos, que é quando vai ter
essa cirurgia que é a de palato. Então, falar disso é extremamente importante para que essas mães sejam bem informadas quanto a isso. Exatamente, né? E nesse período aí começa realmente o trabalho com a fala, né? Se ela tiver adquirido algum hábito, tem que ser corrigido por vocês. Sim. A criança pode omitir alguns fonemas, Sim. executar alguns fonemas de forma errada, né? Ou então nem saber executá-los. Então, tem que acertar depois da cirurgia de palato, depois da recuperação da musculatura, e com isso também os problemas auditivos diminuem, reduzem, né? E uma pergunta que é sempre muito comum na minha prática clínica é: como que vai ser a fala? Como que ele vai conseguir falar? Ele vai conseguir falar? Ele vai conseguir falar, né? É claro que existe uma sonoridade que vai ficar comprometida em algum momento, por algum tempo, mas que, corrigida a estrutura por você, com uma fonoterapia pós-cirúrgica, com a fonoaudiologia, você vai trazer a posição da língua, né? Porque existe fonema lábio-palatal, existe fonema lábio-dental, existe fonema bilabial. Então, ou seja, se a criança tinha uma fissura labial, existem fonemas labiais, né? Bilabiais. Existe fonema lingudentais, a criança tem uma fissura ali na gengiva. Se existe fonema língua-palatal, então tem isso. E tem também a sonoridade, que aí a gente está falando de voz e não mais de fala. Exatamente. Nós estamos falando de voz. Então, a voz pode ficar a voz hipernasal. Exatamente. Né? O que as pessoas conhecem mais como fanha, né? Fanha. A voz anasalada. É isso aí. Realmente, todos esses fatores devem ser levados em consideração, e a linguagem também, que é a capacidade de aprendizado, né? De percepção, de se comunicar. É isso. Por mais paradoxal que seja, tem crianças que são mais hiperativas para falar, tem a linguagem excelente. Talvez essa dê mais trabalho depois da cirurgia de palato, porque ela pode ter compensado de alguma forma alguns fonemas e terão que ser retrabalhados. É isso aí. Parece paradoxal, mas é isso aí. E mas um trabalho importante, muito é importante. E comunicar com as pessoas. E é um trabalho que às vezes a gente tem, que é reposicionar algumas estruturas no que diz respeito a músculo, porque a fonoaudiologia trabalha com a musculatura orofacial, né, com a motricidade oral, e aí a gente precisa, às vezes, colocar essa criança numa boa postura de língua, numa boa postura de lábio, para ter uma boa fonação, para ter uma boa expressão, para ter uma boa dicção. Isso, né? isso. E isso incomoda, principalmente na vida, né? Jamais. Depois que a criança faz toda a cirurgia, esse aí é o ponto principal, né? Isso é um posicionamento dos dentes com o ortodontista e recuperar o mais rápido possível a fala. Né? A fala e a comunicação. Que todo mundo vai ouvir, né? Tanto é que é uma preocupação dos pais. Isso. Como que vai ser para falar? Exatamente. Né? Isso. Porque a voz vai ficar. Então, o mercado de trabalho vai ser aberto para ele e, às vezes, isso vai incomodar e vai, às vezes, atrapalhar em alguma situação. Até mesmo de entrevista, né? Sim, exato. Até mesmo de entrevista. É isso aí mesmo. E a criança também, quando ela está numa idade escolar, né? Aí tem a questão dos bullying e tudo mais. Então, a gente tem que estar ali acolhendo essa família, ajudando essa criança para que ela, junto com a cirurgia que foi da estrutura, ter essa funcionalidade e essa criança isso. No início, não ter restrição, porque não tem mesmo, né, Timóteo? Nós temos que devolver realmente a criança à sociedade. Mas até mesmo questão de estética também. Hoje já não se admite mais a cirurgia de lábio como eram feitas antigamente. Onde eu elogio muito a sua cirurgia. Porque em alguns casos, repito, alguns casos no início precisa considerar a posição da maxila e tal, os pais têm que ter um controle da ansiedade para o resultado definitivo aparecer. Às vezes aparece depois de 3, 4 anos, mas depois dos 5 anos, ali na idade pré-escolar já, não vou dizer nem escolar, pré-escolar, já precisa estar tudo resolvido para que a criança não passe por situações como essa. Agora, nós falamos sobre isso
no episódio anterior, mas... Eu só queria fazer uma pequena colocação. Pode desculpa. fazer. Não. Em relação à prevenção, nós falamos dos fatores sim, externos. sim. É bom considerar a genética, que ela participa em 40% dos casos. Né? Então, assim, genética evoluiu muito. Né? Então, assim, hoje nós sabemos o endereço de cada gene que interfere no processo de aparecimento das fissuras, aonde eles estão localizados em cada cromossomo e quais são os cromossomos envolvidos. Por que eu estou falando isso? É porque a genética é importante também. Então, aquelas famílias que têm no mesmo tronco encefálico, ou seja, vamos pegar bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, no mesmo tronco encefálico, pessoas com fissura, aí vem o tronco colateral, né, que são os primos, e acontece até casamento consanguíneo, dependendo da região, isso é muito comum, né? Então, essas pessoas que têm casos de fissura na família precisam ter um aconselhamento genético. Gravidez de alto risco depois dos 40 anos também precisa, né? Para que seja estabelecida essas condições aí. Isso é muito importante pontuar. Exatamente. Né? Para que a gravidez seja mais bem planejada. Né? Então, vamos pontuar bem claro. Um indivíduo, uma pessoa com a fissura labial, lábio palatal, completa, o que for, qual a chance de ter filhos com... Aumenta para uns 5%, é muita coisa. Sim. É muita coisa. Nós estamos falando, a pessoa comum é 0,14. Se tiver alguém na família, aumenta para 0,5, né? Para 5, perdão. Para 5. Para 5%. É um aumento extraordinário que acontece. Então, assim, esse nível de prevenção em termos genéticos é muito importante levar em consideração. Sim. Por isso que é bom o geneticista em fissuras sindrômicas, fissuras de palato, de céu da boca, que estão mais relacionadas aos fatores genéticos. Então, vamos lá. Não podemos deixar de falar. Políticas públicas. Timóteo, a gente falou no episódio anterior, mas a gente precisa falar, porque de alguma forma, quer seja um corte do nosso podcast, quer seja o podcast inteiro, quer seja um corte via a sua rede social, a minha rede social, a rede social de alguém que compartilhar, né, algum corte. Isso precisa ser alertado, nós precisamos que alguém do poder público tenha um olhar para os fissurados. Com certeza. Eu acho assim que deve vir, inclusive, de cima, da União mesmo, com políticas públicas direcionadas para alguns estados que estão tentando montar esses centros, né? Alocação de recursos para treinamento de pessoas, né? Para treinamento de pessoas. E com isso também, você imagina o estado igual ao Espírito Santo. Aqui nós temos aproximadamente, 50 mil nascidos vivos por ano. São 100 casos novos por ano. Se você olhar a média de 1 a cada 650, você pode fazer uma continha rápida, vai dar 80 a 100 casos por ano. Sim. Tá? São pacientes que levam alguns 12, 13 anos para receber alta. No final de 13 anos, nós vamos ter 2 mil crianças em tratamento. E um incremento entrando e as outras saindo. Mas é uma situação de relevância. É por isso que a Organização Mundial coloca como uma questão de relevância pública. Mas eu vou te responder, eu já sei que você vai perguntar, não existe política pública voltada para fissurado. Existem iniciativas, né? Antes de existir o SUS, antes de 88, existiu, claro, o Centrinho de Bauru, praticamente desenvolvendo um trabalho no início quase que de caridade, recebendo recursos de várias pessoas que doavam. Mas aí veio o SUS, né? Veio o SUS em 1988 e as políticas públicas agora é um direito da criança tê-lo, ter o tratamento dela completo. Então, alguns estados estão se movimentando, né? Então, hoje nós temos eu conheço vários colegas no Brasil todo que estão fazendo a mesma coisa que nós aqui, tentando alavancar. Mas é claro que precisa ter política pública nacional, direcionada para todas as entes, tanto do estado e alguns municípios que têm poder para fazer isso. Ô, Timóteo, seria o que... Me ajuda aqui, porque isso veio na minha cabeça agora. E aqui é assim, Fono Pode Mais, a gente tem a ideia e assim vai. Veio na minha cabeça, até por esse caso que eu falei com você, que foi num teste da linguinha que algo foi notado, eu, na minha expertise, falei, vai lá, olha o palato. Então, assim, de fato, eu já tenho por critério fazer o teste da linguinha e investigar palato. Às vezes eu pego
uma lanterna e vou olhar se eu não consigo. Às vezes a criança tem um reflexo de vômito mais anteriorizado e eu não consigo introduzir o meu dedo mínimo para essa avaliação mais posterior, e eu pego uma lanterna e tento avaliar, já é um critério meu na hora que eu faço o teste da linguinha. Mas deveria existir algo que fosse mais criterioso, assim como o teste da linguinha, que as anquiloglossias tendem agora a diminuir a descoberta tardia, porque se tem o teste da linguinha, que é uma lei de 2014, né, trazida aí pela doutora Roberta Martinelli, então, passar uma anquiloglossia só se o profissional não estava tão, né, treinado para aquilo, que pode acontecer. Mas deveria ter algo vindo como políticas públicas para que fosse avaliado de uma forma mais criteriosa. A cavidade bucal, né? A cavidade bucal. Também, é isso aí. Né, como eu te disse, o teste da linguinha fez aparecer vários casos precoces para a gente. Olha, a criança tem um cisto, a criança tem isso, a criança tem uma fissura, porque estava examinando a linguinha. A linguinha. Mas eu acho que tem que ter assim, um CPF, um profissional, uma pessoa treinada dentro da maternidade para fazer uma tiragem. Que ali existe várias coisas que são feitas. Já melhorou muito. Eu acho que algumas prefeituras, alguns estados já têm, inclusive, o teste do pezinho ampliado. Sim. Se não me engano, já tem. Então, assim, não demora. Eu acho que dentro do contexto de políticas públicas para a fissura labiopalatal, é preciso que as maternidades sejam treinadas nesse sentido também. E é isso. As maternidades serem treinadas para que não aconteça de uma criança ir embora de uma maternidade com uma fissura que não foi vista. Exatamente. A chance dessa criança ser avaliada pelo Dr. Timóteo, ela é tardia. É tardia. Porque o Dr. Timóteo é o bucomaxilo, o Dr. Timóteo é o odontopediatra, ele vai receber essa criança mais para frente. O profissional da consultoria de amamentação, ele não vai olhar, tem muitos profissionais da consultoria de amamentação que não se sente capacitado não, mas capacitado para olhar o frênulo, imagina olhar uma fissura. Então é necessário que os profissionais, de uma forma ampla, que estão inseridos dentro de uma maternidade, tenham um olhar para a fissura labiopalatal. E o registro completo, porque isso precisa ficar registrado, né? Porque aí vai direcionar o paciente. O paciente pode até ir para a unidade básica, mas já vai sabendo que vai ter que procurar um centro especializado. Tem que fazer parte. Não tem a vacinação? Sim. Só que a vacinação é feita na ponta do sistema. Toda vez que você tem que sair da ponta do sistema para procurar alta complexidade, já gera um pouquinho de desconforto, de desencontro de informação. Eu, por exemplo, a minha agenda, o certo não seria eu fazê-la. Quem faz a minha agenda é a pessoa que está na ponta do sistema. Mas acaba acontecendo ligações de que não está conseguindo falar, então não está conseguindo agendar e tal. Isso acontece. Por quê? Porque não existem essas informações na maternidade. Mas o que nós defendemos é isso, as políticas públicas dentro da maternidade, algumas condições específicas para poder diagnosticar o que a criança tem e estabelecer aquilo e fazer o registro, para que ela possa procurar o centro. Na verdade, eu falei aqui para tardiamente uma fissura labiopalatal, isso aí não existe a chance, porque a labial ela vai ser vista. Eu estou falando mais da palatal. Porque foi uma falha aqui na minha fala. Do ponto de vista funcional, ela é tão importante quanto ou até mais. Porque é ela que está relacionada com problema nas vias aéreas superiores, com a traqueomalácia, com a fissura de laringe, com problemas renais, é a palatal. Porque a palatal tem mais correlação com condições sindrômicas do que a do lábio. Exato. Mas é claro que o lábio está literalmente no rosto, né? É aquela coisa do estético e da funcionalidade também, né? Porque o lábio ele precisa ter o vedamento para uma boa deglutição, para uma boa pressão. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Você acha que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, da fissura? Eu acho que agora ficou bem claro, né? Nós falamos de prevenção, nós falamos das várias cirurgias que devem acontecer. Do tempo das cirurgias, né? Chamar atenção para a função do palato e não só anatômica, né? Diminuir a ansiedade dos pais em relação ao tempo. Se você não tomar cuidado, uma mãe com 7 meses quer operar tudo. Sim. Você viu como é que ela ficou tão abatida quando eu falei que esse dia vai ter 2 anos? Ela ficou tão... Para ela, se a criança fosse operada o quanto antes, melhor. Mas depois traz um prejuízo maior. Então tem que ter um momento ideal.
né? Então a gente tenta estabelecer o protocolo, e esse protocolo também tem que estar na política pública. O protocolo diminui gastos, otimiza a alocação de recursos, a gente vai ter um melhor controle disso, fazendo as cirurgias todas da maneiras protocolares no momento ideal. Claro que cada tratamento é individualizado, mas o protocolo serve até do ponto de vista econômico, alocar recursos de maneira adequada. Timóteo, é isso. Nós ainda temos muito que fazer junto, não temos? É um caminho longo, né? Um caminho longo. Mas estamos indo, né? Estamos indo. Você tem que lembrar que anos atrás a pessoa saía daqui e andava, sei lá, 1.400 quilômetros até Centrinho para fazer cirurgia, né? Não, e eu vou, para fechar esse assunto e a gente entrar no nosso outro assunto, tem um casal de amigos, Dr. Beri Lourdes, o Wallace Garcia, um cardiologista, um cirurgião cardiovascular maravilhoso, amigo, querido, e sua esposa Célia Garcia, minha amiga, que querida, minha melhor amiga. Eles fazendo um trabalho social da igreja no sertão e fazendo o trabalho. O Dr. Beri Lourdes sempre teve o Projeto Coração, onde ele leva os medicamentos, faz os exames e faz a consulta e tal. Ele sempre teve isso, chama Projeto Coração. E, junto da igreja, foi fazer essa obra social no sertão. E aí conheceram uma pessoa, e essa pessoa com várias... a pessoa já tinha por volta mais de 30 anos. Né? Não lembro a idade certa, mas entre 30 e 40 anos, e a pessoa não sabia que ela tinha uma fissura palatal completa. Acredito. E uma voz fanhosa, né? Uma dificuldade respiratória, uma pressão glótica diminuída, tudo por conta de, ao longo desses 30 e alguns anos, tendo essa alteração, nunca teve o diagnóstico. Dr. Beri Lourdes, conversando ali, percebeu. Ela só percebia com a língua que ela tinha um buraco, mas ela achava que aquilo era normal, que no caso todo mundo tinha. Provavelmente teve o otite recorrente, achou que é normal também, né? Foram várias coisas acontecendo, achando que era. Provavelmente pode ter problemas. Né? Mas, e como um coração gigante que esse casal tem, trouxe essa mulher para o Espírito Santo, fez vários exames, levou para a clínica deles, fez tudo que tinha que fazer e encaminhou para cirurgias e tudo mais. Então você vê que você falou de algum tempo atrás, mas dependendo de onde está esse indivíduo, não precisa de ser há muito tempo atrás. Isso aconteceu agora há 2 anos aí. Ó. Nós operamos paciente de 82 anos, mas esse por opção mesmo de não ter encontrado o local, sabia que existia cirurgia, o tempo foi passando, nós já operamos paciente com idade acima de 80 anos, aqui no Espírito Santo, por incrível que pareça. Então, assim, a desinformação é grande mesmo, até para quaisquer tipo de fissura, porque também tem uma dificuldade de achar o serviço. Você imagina você andar aí quilômetros para fazer uma cirurgia, voltar para pós-operatório, há uma dificuldade. Sim. Então as pessoas acabam tendo esse problema que perpetuam, né? Hoje não é mais admitido, né? Não. E a promoção da saúde vai além, tá? Dos profissionais especializados como nós somos. A promoção da saúde vai envolver também as unidades básicas, isso vai diminuir o número de internação, diminuir o número de pneumonia, de morte de criança, né? O Espírito Santo está bem em termos de nascidos vivos, né? Mas até aqui não existia, até pouco ano atrás, nenhum político voltado para fissurado. Hoje nós estamos engatinhando, né? É isso. Fazendo as cirurgias no hospital infantil, né? Agora vamos lá, cirurgias ortognáticas. Deixa eu te fazer uma direção aqui, que eu acho que para aí eu vou... dentro dessa fala minha, você vai caminhar do jeito que você quiser. Cirurgias ortognáticas, elas são 100% funcionais, 100% estética, ou é meio a meio? O que deve ser o olhar do profissional? Vamos lá, porque a gente já bateu um papo disso em off. A cirurgia ortognática ela é funcional, sim, né? É isso aí. Quando o paciente tem um problema funcional, uma desoclusão, os dentes batendo fora da posição, um problema respiratório, uma apneia obstrutiva do sono, que é outro problema de saúde pública. Quando o paciente tem uns problemas articulares até, você vai então poder indicar uma cirurgia ortognática que vai resolver o problema funcional do paciente
e vai ao encontro da harmonização do rosto do paciente, vai deixar o rosto mais harmonioso, né? Mas se eu falar de cirurgia ortognática hoje sem falar de estética, eu teria realmente não teria sentido. Não teria sentido. Porque a estética ela está muito massificada, né? Muito, infelizmente, padronizada, né? E talvez ela chegou até em nível de algumas pessoas querer o inalcançável por conta dessa massificação. Eu diria até, como eu disse para você no início, que a estética ela evoluiu com o tempo, né? Ela acompanha a cultura. Então, uma mulher que era bonita na década de 60, como eu citei, a Sophia Loren, Brigitte Bardot, a Cláudia Cardinale, top, modelos lindas, né? Hoje elas não se enquadrariam no padrão de beleza de hoje. Elas têm o respeito de terem sido musas da beleza. Nem a Barbie, né? Exatamente. Nem a Barbie se encaixa no padrão de beleza. Se você pegar a Barbie lá de atrás, da década de 60, quando ela chegou, ela foi para a NASA, ela acompanhou a evolução, a mulher ganhou muito poder. Hoje ela está bem diferente. Eu não fui no filme não, mas eu imagino que ela esteja bem diferente, a Barbie hoje, né? É isso então, aí. Por isso que eu acho que a estética evoluiu com a cultura, né? E isso atrapalha esse trabalho do cirurgião ortognático? O cirurgião tem que se colocar na posição, digamos, de compaixão. Não é nem empatia. Sofrer com os outros é empatia, tudo bem. Mas você tem que se colocar numa posição para ver se você consegue resolver a queixa do paciente. Principalmente se for uma queixa estética. Porque, como eu disse para você, a estética hoje ela está uniformizada e massificada de uma forma que a gente chama de padrão de beleza estabelecido. Sim. Então, às vezes, a pessoa tem um formato de um rosto e vê uma outra mulher bonita, por exemplo, e quer alguma mudança no seu rosto que encaixe naquele padrão facial. Sendo que a estrutura dela é totalmente e a personalidade oposta. Também. A personalidade também. Porque a estética que a pessoa vê de si mesma, né, a estética, associada à autoestima, é que vai, na minha opinião, formar aquela personalidade da pessoa. Então você tem que respeitar a personalidade da pessoa e resgatar aquilo. E até a raça. Você não pode... Só que existe modismo. Não sei se você conhece o procedimento estético, mas tem um procedimento estético que nem teve tempo de entrar na moda. Ele entrou e já estava saindo, que é a buchectomia. Antes de fazer sucesso, já veio os preenchimentos. Então o modismo é tão rápido que as pessoas submetem a coisa que não dá nem para você acompanhar a evolução daquela moda, porque a moda é rápida, né? Ela passa rapidinho. Sim. Agora a evolução da estética eu concordo, né? A gente já se falou muitas vezes, a Mona Lisa, por exemplo, que é uma pintura bacana, o Leonardo da Vinci, de 1500, demorou 3 anos para fazer aquela pintura. Você olha para a Mona Lisa, ela é uma mulher linda, mas tímida, retraída, um sorriso muito restrito, que não se encaixa hoje no padrão que nós temos hoje em dia. No padrão do que a mulher quer ser, né? A mulher poderou. Então você tem que levar isso em consideração no momento de indicar uma cirurgia ortognática. Mas é uma cirurgia hoje que as pessoas procuram mais por estética, né? Muito mais. Alguns poucos procuram por função. Ainda bem que na maioria deles a gente consegue associar função e estética. Quais seriam, assim, talvez você não vá citar todas, mas quais seriam as cirurgias ortognáticas mais comuns, assim? As mais comuns são as de mandíbula, né? Classe 3. Que tem um queixo o queixo mais protruído, né? Isso, o queixo mais protruído. Aquelas pessoas que mostram muita gengiva. Quando sorri, que tem um excesso vertical, né? E tem pessoas que têm queixa indireta. Eu não gosto do meu rosto. E tal, e você vai examinar e percebe que de repente ela tem uma micrognatia e ela pode ter, mas a mandíbula grande, que é um prognatismo, e o sorriso gengival com aquele rosto mais longo, o próprio paciente apresenta-se queixando de uma queixa real e que você quase sempre concorda com ele, que ele realmente tem uma queixa real. Né? E você concorda que quando o paciente, você enquanto profissional, quando o paciente chega para você, um classe 3, que é a mandíbula bem protrusa, né? Ou um classe 2, né? Aquela pessoa bem protruso também a parte superior, a maxila. Ela vai ali
totalmente para estética, ela te procura totalmente para estética. Cabe você orientar o quanto a função dela está comprometida? Ah, com certeza. E tem que deixar, embora seja raro, às vezes a resolução de algumas funções pode até acarretar um problema estético também. Porque tem pessoas que têm um problema funcional e às vezes não percebe no perfil do rosto. E a correção dele pode levar a algum problema. Isso aí hoje nós temos técnica cirúrgica para evitar que isso ocorra, né? E de maneira que possa resolver a queixa do paciente. Quando o paciente se apresenta para nós, na maioria das vezes está decidido a operar, e ele apresenta-se uma queixa que é real. Mas pode acontecer do paciente ter uma queixa que é subjetiva ou até mesmo real, né? Tem paciente que chega reclamando de um problema que para ele seria melhor um psicólogo, um psiquiatra, os amigos, a família, do que a cirurgia. A submeter uma cirurgia. Agora você tem que combinar isso com ele. Tem que ter uma linguagem clara para ver se você consegue convencer o paciente disso aí, né? Na verdade, Timóteo, eu acho que quando você procura um cirurgião para uma cirurgia ortognática, vamos falar da ortognática porque é disso que a gente está falando aqui. Se eu procuro você para uma cirurgia ortognática porque a minha queixa é funcional, a minha mastigação está comprometida porque as oclusões não estão acontecendo, né? A oclusão, o encaixe ali dos dentes que são tão importantes para a mastigação. Eu estou procurando você porque o fato de a minha respiração está comprometida, porque eu tenho uma mordida em topo, ronca, né? Então por isso eu ronco, aí eu faço uma apneia do sono. Então quando eu procuro você por isso, a chance de ter realização com a cirurgia que você faz é muito grande. É muito grande. E é mais satisfatório para a gente também indicar a cirurgia. Tá? Mas eu vou ser beneficiado com a estética. Isso. Mas o meu foco, a minha procura a você foi por conta de uma função. Foi por conta de uma função. Aí fica mais fácil de se resolver a situação. Né? E de realizar. De realizar. E você pode fazer outros procedimentos complementares. Acertar o nariz, melhorar ângulos faciais, como nós dissemos. O padrão de beleza mudou, as mulheres hoje têm um rosto mais empoderado, para mulheres, por exemplo, né? Ângulos mandibulares mais avivados aparecendo, os ângulos são importantíssimos. O perfil convexo da maçã do rosto, a combinação disso tudo, é que vai levar o paciente a ficar satisfeito. Você pode adicionar isso numa cirurgia que tem um aspecto funcional como principal objetivo. Entendeu? Aí você entrega para o paciente um resultado melhor. Por isso que é interessante quando, eu acredito, né? Que quando um paciente procura você com uma alteração de função, o que você traz de benefício na estética, para ele é um bônus, é um presente. Mas quando ele te procura para uma função muito voltada para a estética e você, enquanto profissional, mostra para ele o quanto a função dele está comprometida, eu acho que deve ser um trabalho muito bacana de você, enquanto cirurgião, trazer para essa pessoa entender que a função é o que mais importa e que a cereja do bolo vai ser um benefício que a estética também vai ter. Exatamente. É isso que eu falei, porque eles vão no Dr. Google, né? Hoje tem o Dr. Google, eles têm muita informação, mas às vezes não têm conhecimento, né? E às vezes a gente consegue, sim, descobrir um problema funcional que o paciente sequer sabia que tinha. Outros são mais evidentes, como eu disse para você, o sorriso gengival, queixo grande, apneia, ronco, são mais evidentes. Mas pode ter outros problemas parafuncionais que passam despercebidos, né? Então, assim, a gente vai falar de estética, é claro, mas sempre procurando restabelecer essa função, né? A chance do paciente se realizar por completo, se ele tiver um olhar só para a estética, ela é muito difícil, né, Timóteo? Porque ele vai querer se comparar a alguém que é de um padrão de beleza. Eu sou uma mulher branca e o padrão de beleza são características, talvez, porque é aquilo que você falou, o padrão de beleza, ele muda também, né? Então, eu, uma mulher branca, loira, olhos claros, rosto um pouco mais afilado, eu olho o padrão de uma mulher morena, preta, e gosto de alguma característica dela, que, cara, para você realizar isso em mim, é complicado, né? Exatamente. E não só com a cirurgia, nós estávamos comentando, né? A pessoa tem um formato do rosto
não que ela tenha aquela personalidade, mas ela exterioriza para nós um tipo de personalidade, né? Então você tem um rosto losangular, de base reta, que é um rosto de uma mulher, digamos, mais extrovertida, mais dominante, personalidade mais forte. Você tem um rosto mais delicado, por exemplo, um rostinho triangular, né? Com o olho um pouco caído e tal, que é uma mulher mais retraída, mas você tem que obedecer essa personalidade. E se houver uma simetria, e todos os rostos podem ser bonitos, tá? Sim. O rosto oval pode ser bonito, o rosto losangular pode ser bonito, o quadrado. O que vai contar é a harmonia. Então o cirurgião tem que resgatar para aquela pessoa o que está atrapalhando a harmonia naquele rosto. Naquele rosto. O rosto triangular, por exemplo, é uma coisa que vocês fazem muito, sobrancelha. Ela é arqueada. Ela é arqueada, como nós estávamos falando. E no rosto triangular. Num rosto quadradão, num rosto mais... um rosto losangular, de base reta, a sobrancelha vai ser mais reta. Aí eu estou falando uma coisa que nem quer dizer... Não tem nada a ver com cirurgia, mas conta Mas só para a gente falar de harmonização. Harmonização. Então você tem que ver o contexto que aquela pessoa tem e tentar resgatar dela a personalidade sem fazer ela perder isso, né? Aí você vai devolver aquilo para ela. Se isso for resgatado e ela unir, se ela associar aquela imagem dela com a autoestima, ela vai externar agora a sua personalidade, que é o que interessa para nós. Quando isso acontece, tem alguns fatores também que ela vai fazer outra cirurgia, fica mais vaidosa, penteia o cabelo diferente, corta o cabelo, faz alguma coisa, você vê a autoestima está resgatada. Sim. E a personalidade também. Isso é ótimo. É isso. Eu gosto de falar de estética, né? Embora, igual você falou, resolvendo a função do paciente. É o que mais importa. É a saúde, né? Mas... É a saúde. Tem paciente que tem casos, por exemplo, de feminilização facial. O rapaz tem um rosto bonito, harmônico, dentro dos padrões, a altura dele, até mesmo com a personalidade que ele exterioriza, mas às vezes aparece para fazer feminilização. Você tem que ter um cuidado, Sim. porque a nossa cirurgia ela é praticamente definitiva. Sim. Né? Mas assim, evoluiu-se muito a técnica cirúrgica, né? Eu tenho o prazer de rever pacientes antigos, pacientes que eu operei 20 anos atrás, de vez em quando aparecem uns. E hoje em dia a gente já faz uma cirurgia ortognática pensando no que se pode oferecer ao paciente daqui a 3 anos. Não uma nova cirurgia invasiva. Mas nós temos hoje alguns procedimentos pouco invasivos que podem ser feitos para manter o paciente no longo tempo, né? Porque o paciente que fica bonito agora, daqui a 20 anos, a produção de colágeno cai, a pele cede, a musculatura... A gravidade chega. A musculatura também perde a tonicidade. Sim. Então, às vezes, precisa fazer um preenchimento, um controle dali, daqui. E hoje em dia a gente faz isso, né? E mudanças o mais sutis possível, procurando resgatar a personalidade do paciente. Sim. Hoje eu não faço grandes mudanças. Me arrependi de algumas que eu fiz, embora o paciente tenha ficado satisfeito. A gente faz mudanças razoáveis, né, levando em consideração. Isso é uma visão, não deixa de ser visagista, do visagismo mesmo, que leva em consideração o conceito não só da estética em si, mas estético, físico, óptico, antropométrico, neurológico, psicológico. Isso leva é muito tudo importante. Isso em consideração, né? Senão você vai ver uma jovem aí que vai na mídia e vai querer que o rosto dela fique igual a um padrão que está massificado, que não se encaixa no perfil do rosto dela. Então, nela não vai ter harmonia e nem beleza, né? Nem beleza. E você tem que saber falar isso, senão fica desproporcional, Sim. como acontece com outras cirurgias de pessoas aí que estão desfiguradas por conta de harmonização, pessoas que eram bonitas. E o nosso trabalho, né, enquanto fonoaudiólogo, no pós-operatório de algumas cirurgias ortognáticas, e eu já trabalhei com algumas, o paciente que faz uma retração de mandíbula, no caso do classe 3, o encaixe da língua, a língua ela era sempre mais protruída, aí agora chego esse queixo um pouco mais para trás, eu preciso conter mais essa língua, eu preciso tonificar essa língua, posturar essa língua. Então, a gente tem esse trabalho. No caso de outras cirurgias ortognáticas, onde a função da mastigação, que ela é muito voltada, né, as funções estomatognáticas, né, sucção, deglutição, mastigação,
respiração e fala. Nós trabalhamos com as funções estomatognáticas, né? Importante. Então, numa pós-cirurgia ortognática, o fonoaudiólogo vai trabalhar porque nós somos o profissional devidamente habilitado e capacitado para devolver funções estomatognáticas, né? Que são essas 5 aí que a gente bem falou. Então, a respiração do paciente é extremamente importante. Eu preciso colocar esse paciente para respirar por vias nasais, né? Um paciente que era mordida em topo e ele era um paciente que era respirador bucal, preciso posicionar essa língua, preciso dar uma mobilidade de palato mole para esse paciente. É muito importante, inclusive no pré-operatório, porque tem alguns pacientes que têm esse padrão alterado pelas próprias condições funcionais que nós nos referimos aqui. Então, quando vocês estão com o paciente, vocês vão detectar isso e preparar o paciente para o que vai mudar depois da cirurgia. Se eu vou mexer nos ossos da boca, é claro que algo vai para frente, para trás, vai para o lado e pode diminuir, inclusive, o tamanho da cavidade bucal. A língua, então, vai mudar de posição se a cirurgia for na mandíbula, né? Então, o fonoaudiólogo é muito importante num período pós-operatório imediato até. Sim. Se queira ou não queira, tem a perda da sensibilidade transitória ali na primeira semana. Perda da sensibilidade, propriocepção ali. Uma dificuldade de selamento labial. Sim. Né? Uma dificuldade de motricidade ali das musculaturas que foram colocadas talvez em outra posição. E também nós temos uma coisa moderna que é o tempo de recuperação. Sim. Então, com o fonoaudiólogo aí, com 1 mês, o paciente está voltando às suas atividades. Não precisa mais ficar 3 meses, depois 2 meses, né? Hoje não é mais. E hoje tudo isso. é tão rápido, e as pessoas querem essa agilidade. É claro que a ciência avança e tudo vai agilizando o processo de reabilitação e de recuperação pós-cirúrgica, e o paciente quer isso. Então, a sua cirurgia alinhada a um pré-operatório com o fonoaudiólogo e um pós-operatório com o fonoaudiólogo, você já vai mostrando e preparando esse indivíduo para muitas posturas labiais, palato mole, respiração, diafragma, língua. Hoje nós temos também o planejamento virtual, que a cirurgia é feita primeiro num software. Isso só aconteceu porque a gente planejava tradicionalmente, de modo tradicional, moldando, recortando o gesso. Hoje a gente faz tudo isso no software. E esse software possibilita você ver todas essas mudanças, e o paciente também pode emitir a opinião dele, pode emitir, né, a opinião, se quer a mandíbula um pouquinho para trás. Claro que a gente vai tomar decisões quase sempre nós mesmos, mas o paciente às vezes participa. E também permite que a gente discuta tudo isso com o fonoaudiólogo. Olha, esse músculo vai ficar nessa posição. Olha, o platisma vai ficar nessa posição. Sim. A língua vai para essa. Olha para onde a língua está indo. O planejamento virtual hoje permite também que a recuperação do paciente, junto com a sua participação de vocês, seja mais rápida. Com certeza. Ótimo, ótimo. A gente aqui, você sabe que se a gente ficar aqui, esses dois que adoram conversar, verdade, e que tem muita parceria junto aí, tem uma sintonia, você sabe que a gente tem assunto para muito. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa do que a gente queria, né? Tanto das fissuras labiopalatais, cirurgias, recuperação cirúrgica, tempo cirúrgico, procedimento ali que é bem o que você faz e faz muito bem. Conseguimos passar um pouco. Faltou alguma coisa da cirurgia ortognática? Acho que não, né? Eu acho que não. Acho que nós falamos tudo, né? Eu acho que ficou bem esclarecido para o público, né? Eu acho que é chamar atenção mesmo para a questão da mídia atual, de ter esse cuidado. Nós conversamos aqui as técnicas cirúrgicas, o planejamento virtual, que é muito interessante, o seu acompanhamento, né? Questão de devolver para o paciente a personalidade dele, resgatar a autoestima, que é muito importante, dizer que a cirurgia ortognática ela é funcional e estética, e que hoje existe uma série de procedimentos que podem ser acrescidos aos movimentos que a gente já fazia para dar um efeito estético, uma harmonização melhor, né? Mas com todos esses cuidados do profissional se colocar na posição que possa ajudar o paciente. De fato ajudar. Ajudar o paciente, né? Não complicar. Timóteo, tem mais alguma coisa para suas considerações finais? Fique à vontade. Agradecer você pela presença novamente, né? Agradecer você, parabéns lá pelo trabalho, junto aos fissurados também, né? Acho que nós falamos de tudo aqui, de forma bem, numa linguagem para os seus ouvintes entenderem, né? Para os nossos ouvintes, né? Sim, é isso aí. Linguagem leiga, né? E as pessoas podem nos procurar, né? Nós temos essa rede social para tirar dúvida. Se tiver pergunta, você depois me encaminha que eu respondo. Sim. A gente vai se falando.
O importante é divulgar isso aí, principalmente trabalho de fissurados. É isso aí. Muito obrigado, Timóteo, por você ter aceito esse convite. Mais uma vez aqui comigo, no Fono Pode Mais. A rede do Dr. Timóteo vai estar aqui. Mande pergunta, interaja com ele no Instagram. Esse cara é um amor de pessoa, é um cara humano, é um cara, assim, de uma capacidade. Aqui ele não mostra quase nada do gigante que ele é nessa área das cirurgias, tanto ortognáticas como de fissuras labiopalatais. Muito obrigada mesmo. E vamos fazer muita coisa junto, tá? Vamos fazer muita coisa junta. Gente, esse foi mais um podcast Fono Pode Mais do que você imagina. Eu tenho certeza que essas informações vai ser divisor de águas para você. Você, pai, mãe, que tem o filho com fissura lábio-palatal, você agora já sabe um pouquinho mais de como acalmar o seu coração e saber que as coisas têm o tempo, tá? A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. Então, basta cada dia seu mal, curte cada momento do seu filho e saiba que para tudo tem o seu tempo. E o Dr. Timóteo vai estar sempre em contato para que no tempo certo as cirurgias aconteçam, no tempo certo a reabilitação fonoaudiológica aconteça. Acalma o seu coração, conte conosco, porque Fono pode mais e o Dr. Timóteo também pode muito mais. Beijo, até o próximo.